Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje falaremos sobre ética em pesquisa científica. Bem, essa aula então vai ser dividida basicamente em 4 partes. Nós vamos falar um pouco sobre as normas internacionais e nacionais de ética em pesquisa. Falaremos também sobre a ética em pesquisa com seres humanos, que vai ser a maior parte da nossa aula. Teceremos alguns comentários sobre a ética em experimentação animal e a ética em publicação científica. Bem, em relação à pesquisa com seres humanos, a gente considera que qualquer pesquisa que envolva material de origem humana, seja espécimes biológicas, tecidos ou até entrevistas com pessoas, é considerada pesquisa com ser humano. Os objetivos da pesquisa com o ser humano na área da medicina são basicamente para conhecimento dos processos fisiológicos, descoberta de mecanismos das doenças, desenvolvimento de novas tecnologias para tratamento, para diagnóstico, testar algumas intervenções terapêuticas ou profiláticas. O que a gente denomina de pesquisa clínica seria qualquer investigação em seres humanos objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e ou outros efeitos de algum produto. Pode ser um medicamento, pode ser uma vacina, né? E esse produto a gente tem que relatar as reações adversas a ele, e o objetivo é averiguar se esse produto é seguro e eficaz para aplicação em larga escala nos seres humanos. Então, toda vez que a gente está testando um medicamento novo, testando uma nova vacina, testando uma nova intervenção cirúrgica, entraria dentro dessa esfera da pesquisa clínica. Bom, existem também outras formas de pesquisa que não essas pesquisas clínicas, de teste de medicamentos, que envolvem alguma intervenção. A gente tem, por exemplo, estudos epidemiológicos que vão relatar, por exemplo, como que é a história natural de determinada enfermidade, como que aconteceu, por exemplo, o surto de Covid, né, essa pandemia de Covid no Brasil. Então, tem vários tipos de estudos que são de estudos que têm um caráter mais observacional e descritivo. A gente pode fazer também um estudo de um serviço de saúde, verificando como que esse serviço de saúde atuou em determinada situação. A gente pode fazer experimentação com animais de laboratório, a gente pode utilizar, por exemplo, linhagens celulares para fazer algum tipo de estudo, e também fazer estudos computacionais, de análise de, por exemplo, bancos de dados genéticos, outras coisas dessa natureza, como exemplos. Em relação à história da pesquisa clínica, existem alguns marcos importantes, né? Então, esse senhor aqui, né, o Sir Austin Bradford Hill, em 1948, ele fez o primeiro ensaio clínico com o grupo controle randomizado da história, né? Era um ensaio clínico para uso de streptomicina no tratamento da tuberculose pulmonar. Então, ele inaugurou essa ideia de sortear, né, entre pacientes e controles, quem receberia o fármaco, quem não receberia, que é um pouco das premissas de ensaios clínicos. Bem, em seguida, né, a gente levanta algumas questões sobre como que foi elaborado o termo de consentimento, né? Então, tem um marco histórico de 1767 que menciona que é razoável que o paciente deva ser informado sobre tudo que for ser feito com ele. Então, isso é um pouco da ideia do termo de consentimento, quer dizer, a pessoa tem que concordar, consentir mediante ser esclarecida sobre determinada coisa. E em 1898, William Osler, né, fala da seguinte maneira, né, que deliberadamente injetar um veneno de alto grau de virulência num ser humano, a não ser que ele permita, que esse ser humano permita, é considerado um crime. Então, ele estava falando um pouco sobre as pesquisas relacionadas à descoberta do agente etiológico da febre amarela. Então, ele estava colocando que as coisas têm que ser esclarecidas, que a pessoa tem que consentir aquilo que venha a ser feito com ela. Então, foram premissas para estabelecer o que seria um termo de consentimento livre e esclarecido. Aí, em 1990, né, o laboratório Merck Sharp Dohme faz o primeiro ensaio clínico, né, com 900 pacientes, primeiro ensaio clínico no Brasil, e foi necessário, então, criar uma estrutura para atender as exigências
nacionais e internacionais de boas práticas clínicas. Então, o Brasil teve que se estruturar para isso. A FDA americana, né, em 1996, FDA é a sigla para Food and Drug Administration, seria a agência norte-americana que avalia, né, a autorização de usar determinado fármaco, determinado produto na população. Então, essa agência visita o Brasil para auditoria e considera, né, para considerar se o Brasil teria ou não condição de participar de ensaios clínicos multicêntricos, envolvendo diferentes centros nacionais e internacionais. E, em 1996, o Ministério da Saúde traça uma norma que regulamenta a pesquisa com seres humanos no país. Então, essa resolução de 1996 é uma resolução importante, que ela norteia como que deveria ser a pesquisa com seres humanos no Brasil. Então, essa resolução que eu estou me referindo é a resolução 196 de 1996, que ela faz com que haja o surgimento dos comitês de ética em pesquisa nas diferentes instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e também é criado um Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que deve ser responsável por avaliar determinados tipos de estudos que exijam uma avaliação mais elaborada, de cunho mais nacional. Em 1999 é criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? E isso fez com que fosse possível profissionais serem treinados em relação às boas práticas clínicas, em relação à realização de pesquisas clínicas. Em 1999 surge a Anvisa, e dentro da Anvisa duas gerências, né? A GPEC, que é a Gerência de Pesquisa Clínica e Ensaios Clínicos, e a GPBEN, que é a Gerência de Pesquisas, Ensaios Clínicos, Medicamentos Biológicos e Novos. Então, esses órgãos têm como objetivo avaliarem os protocolos de pesquisa clínica e terem uma ideia de como que esses procedimentos estão acontecendo, se eles estão seguindo as melhores práticas clínicas necessárias. Bom, mais recentemente foi criado o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, que é o SISNEP, que é uma plataforma online na qual todo e qualquer projeto de pesquisa que será submetido a um determinado comitê de ética, ele terá de ser lançado nessa plataforma online. E toda avaliação, então, e tramitação desse processo para a aprovação do ponto de vista ético é feita, né, por meio dessa plataforma, da plataforma SISNEP. Então, por exemplo, se eu vou mandar um projeto meu aqui para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, eu vou lançar os documentos necessários nessa plataforma do SISNEP, e aí as pessoas do Comitê de Ética vão ter acesso a esses documentos e avaliar o meu projeto de pesquisa, se ele está respeitando todos os princípios éticos, se ele está adequado, se ele pode ser aprovado. Ou então vão deliberar que precisa de alguns ajustes e vão me mandar quais seriam esses ajustes, tudo sendo feito online, e as respostas minhas a esses ajustes também são mandadas para o Comitê de Ética online até a aprovação final. Bem, então isso é uma coisa que agilizou muito a aprovação de projetos, né, nas diferentes instituições de ensino e pesquisa. Outro marco importante é o Departamento de Ciência e Tecnologia, o DCIT, com a criação da Rede Nacional de Pesquisa Clínica, e aí algumas organizações que se inseriram nessa rede, né, e alguns protocolos e algumas plataformas. Então, o Clinical Research Organization, o Case Report Form e o POP, né, que é o Procedimento Operacional Padrão. Então, esses grandes ensaios clínicos, eles têm geralmente esses formulários padrão que devem ser preenchidos devidamente para colocar toda a informação necessária aos pacientes a serem incluídos nesses ensaios clínicos. Bom, como é que então funciona os comitês de ética em pesquisa? Então, é importante que a gente diga, né, que toda pesquisa envolvendo seres humanos, ela deve ser submetida à apreciação de um comitê de ética em pesquisa, né, que cada instituição terá o seu próprio comitê avaliador das pesquisas feitas na própria instituição. Esse comitê de ética ele tem que ter uma composição diversa, então o mínimo de membros para o comitê são 7, geralmente são profissionais de diferentes áreas do conhecimento,
Então, tem pessoas da área da saúde, da área das ciências exatas, das ciências sociais, das ciências humanas, né? Então, dentro da área de ciências humanas, é importante que haja pessoas da área do direito, da sociologia, da filosofia, eventualmente até bioestaticistas e teólogos, e tem que ter pelo menos um membro da sociedade, né? Quer dizer, que seria alguém, teoricamente, que seria um potencial voluntário da pesquisa para que essa pessoa avalie se tudo que está sendo colocado nos projetos está dentro das normas éticas necessárias. Eventualmente, esse comitê pode consultar alguém externo a ele, se houver uma dúvida mais técnica sobre algum aspecto de um projeto de pesquisa. Então, isso a gente chama que é um consultor ad hoc, quer dizer, esse consultor ele vai esclarecer essa dúvida, ele não vai deliberar sobre o projeto, mas vai esclarecer a dúvida que os membros do comitê pedirem, e é importante que não pode haver remuneração nessa atividade, quer dizer, quem atuar tanto dentro do comitê de ética quanto como consultor são atividades voluntárias sem qualquer remuneração. Outro aspecto importante é que os documentos têm que ser guardados por algum tempo, pelo menos até uns 5 anos após o encerramento do projeto. E agora é mais simples, porque tudo fica online, então essa guarda de documentos ficou mais simplificada, mas essa é a norma. E o trabalho do COEP tem que ser feito com liberdade, quer dizer, não tem que ter nenhum tipo de coerção ou de imposição sobre os membros em relação a qualquer procedimento relativo a qualquer projeto que esteja sendo avaliado. Quais que seriam, então, as atribuições, né, do Comitê de Ética? Ele vai revisar os protocolos de pesquisa, vai ver o que está sendo colocado no projeto enviado, ele vai emitir um parecer, esse parecer deve ser consubstanciado, quer dizer, ele deve colocar quais razões para aquele parecer, que basicamente seriam os seguintes: um projeto aprovado, o projeto está tudo certo, está tudo ok, o comitê aprova, explica por que aprova. Um projeto com pendências é quando o membro do comitê verifica que faltaram alguns itens que os pesquisadores devem corrigir antes da definitiva aprovação. O projeto pode ser retirado de avaliação, aí tem que ver os critérios, ele pode ser retirado pelo próprio pesquisador que desistiu de fazer aquela pesquisa, ou por algum membro do comitê que achou que aquele projeto não era de pesquisa, então não deveria ser avaliado no comitê de ética em pesquisa, por exemplo. Então tem razões para ser retirado. Não aprovado, isso é raro, a gente vê um projeto que não é aprovado, né, mas isso pode existir. Razões para não aprovação: se houver algum delito ético importante, aí o projeto pode ser não aprovado, ou se o projeto foi iniciado antes da devida aprovação no Comitê de Ética. Isso também é um delito importante que faz com que aquele projeto possa ser não aprovado. Bom, a outra possibilidade é o projeto ser aprovado, mas o alvo de estudo do projeto ser necessário que seja encaminhado ao Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, projetos que avaliem população indígena devem ser apreciados pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Alguns projetos que testem novos medicamentos também devem ser encaminhados para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Outra coisa muito importante é que tem que haver confidencialidade de todos os dados verificados pelos membros do COEP. Eles não podem comentar com ninguém sobre os projetos, sobre o que eles estão avaliando. Isso não é adequado do ponto de vista ético. Outra atribuição do COEP é educar a comunidade mediante consultoria, por exemplo, se um pesquisador tem dúvidas sobre a elaboração de termo de consentimento, sobre alguma questão ética, os membros do comitê podem exercer essa atividade educativa, educacional, esclarecendo essas dúvidas. Outra atribuição do comitê de ética ele pode pedir alguma sindicância se houver uma denúncia de alguma irregularidade ética em alguma pesquisa. Então, o comitê tem essa autonomia e pode também comunicar ao CONEP, ao Comitê Nacional de Ética, sobre essas eventuais irregularidades detectadas em alguma pesquisa. Em relação ao termo de consentimento livre e esclarecido, é importante que haja uma noção do que ele é, o que ele representa e como que ele deve ser feito. Então, a primeira coisa importante de dizer é que, para que uma pesquisa se inicie, todo mundo que participa dessa pesquisa tem que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, que é uma forma de dar
permissão, de dar anuência para participar do projeto. É claro que existem situações diferentes. Por exemplo, se a pesquisa é realizada com recém-nascidos, obviamente o recém-nascido não tem condição de dar anuência para participação em nada, considerando que não tem compreensão, né? Ainda não é dono de si mesmo, vamos colocar assim. Então, os pais ou responsáveis pelo aquele recém-nascido é que darão essa anuência. Então, existem essas situações. Às vezes é um idoso com um quadro de demência, ele também não tem capacidade de entender, de dar anuência. Então, o seu cuidador, né, o responsável pelo idoso, é que dará anuência. Então, tem essas situações, mas a ideia é que alguém tem que tem que consentir, tem que permitir a participação no projeto das pessoas que serão sujeitos da pesquisa. Claro que se a pesquisa for com indivíduos adultos, sem nenhum problema cognitivo, o próprio paciente vai poder dar o consentimento de sua própria participação. Bom, algumas características, então, desse termo de consentimento. Primeira coisa muito importante é que ele tem que ter uma linguagem acessível. Uma pessoa leiga tem que saber, tem que conseguir entender totalmente como que será feito esse projeto, qual é o passo a passo desse projeto, para que ela possa, de fato, consentir em algo que ela compreendeu. Então, é importante que esse termo seja bastante compreensível. Ele tem que justificar o porquê da pesquisa, falar os objetivos, explicar todos os procedimentos que serão feitos, esclarecer se há algum desconforto, algum potencial risco, qual o benefício que a pesquisa pode trazer, falar sobre as alternativas que existem, né, que a pessoa pode desistir e ela vai continuar recebendo tratamento, que está tudo certo, explicar, caso haja algum efeito adverso, como que será a assistência, colocar bem claramente isso, colocar o direito de recusa, que o paciente pode desistir de participar a qualquer momento, sem que haja nenhuma penalização ou perda, falar da garantia de sigilo, que esse paciente não vai ter revelado sua identidade, que o projeto vai respeitar essa questão do sigilo, e explicar que não há nenhum tipo de pagamento, nem o paciente recebe dinheiro para participar, nem o médico vai estar recebendo dinheiro pela participação do paciente. Então, isso deixar bem claro no termo de consentimento, né? Esses aspectos todos devem estar claramente discernidos e explicitados no termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, quem elabora o termo de consentimento é o próprio pesquisador responsável ou equipe de pesquisa. Esse termo tem de ser aprovado pelo Comitê de Ética e esse termo vai ter que ser assinado pelo participante da pesquisa ou o responsável legal por aquele participante e o pesquisador responsável. E aí uma via é dada para o participante da pesquisa e a outra via é arquivada junto com o pesquisador responsável. Ambas as vias com assinatura, tanto dos participantes ou responsáveis, quanto de um dos pesquisadores responsáveis pela pesquisa. Bom, falando então brevemente sobre a ética em experimentação animal, né? Então, assim como para a pesquisa com seres humanos são necessários seguir o segmento de alguns princípios e preceitos éticos, para a ética com experimentação animal também isso é importante. Você não pode simplesmente usar de crueldade para lidar com os animais, por exemplo, fazer cirurgia sem anestesia, não ter os devidos cuidados com esses animais, o que seria absolutamente indevido, né? Então, é importante que a gente diga que a experimentação animal permite grandes descobertas, mas que precisa de princípios éticos. E esses princípios começaram a ser propostos em 1831, e uma primeira lei que norteou esses princípios foi na Grã-Bretanha, em 1876. Então, esses princípios, eles regem que um experimento nunca deve ser realizado se a informação necessária pode ser obtida por outra forma, por exemplo, por observação de algum comportamento, de alguma situação. E nenhum experimento deve ser feito se não tiver um objetivo claro, quer dizer, você tem que saber por que você está fazendo esse experimento e por que ele é necessário. Então, isso tem que estar claramente colocado. E os pesquisadores devem conhecer trabalhos anteriores para evitar repetições desnecessárias. Então, você não vai fazer um experimento só por fazer, ele tem que trazer algo novo à literatura que seja realmente de importância e de necessidade.
Experimentos justificáveis devem ser feitos com o mínimo de sofrimento possível, preferencialmente sem sofrimento, quer dizer, sempre anestesiar o animal, cuidar de asepsia, fazer da forma mais digna possível. E todo experimento deve prover o máximo de informações, para que você não necessite ficar repetindo aqueles experimentos. Então, você deve usar o número mínimo de animais possíveis para responder a sua pergunta científica. A ética e experimentação animal também tem um comitê próprio para avaliação, então o projeto com animais deve passar por esse comitê, e esse comitê, então, vai avaliar a justificativa científica para a realização do projeto, por que é necessário usar animais no projeto, quais foram as medidas para minimizar ou eliminar o sofrimento desses animais que os pesquisadores adotaram, e se os cuidados com o bem-estar dos animais estavam preservados, garantidos. E, claro, que a experiência e qualificação dos pesquisadores para realizarem esse tipo de estudo. E, finalmente, comentar um pouco sobre a ética em publicação científica. Então, todo pesquisador tem que ter muito cuidado em relação à sua pesquisa, no sentido de conduzi-la da forma mais ética e dentro da maior legalidade possível. Então, o que significa isso? Que os resultados têm que ser apresentados de uma forma clara, honesta, sem fabricar dados, sem falsificar ou manipular qualquer coisa. Isso parece absurdo, mas existe. A gente vê que existem artigos que têm manipulação de dados, que são incorretos. Recentemente, até a gente teve a experiência com a pandemia do Covid, de termos artigos que foram retirados da literatura, os chamados retracted, o pesquisador se retratou, porque havia irregularidade na exposição e análise dos dados nesses estudos, então isso é muito sério. Os métodos têm que ser descritos com muita clareza, de forma que outro pesquisador consiga repetir aquele trabalho. O texto original ele tem que ser um texto sem plágio, sem competição, sem cópia, sem cópia de textos de outras publicações. O texto tem que ser um texto original. Os autores têm que ter toda a responsabilidade sobre o conteúdo, quer dizer, se eles são autores, eles têm que saber o que está escrito lá, têm de aprovar o que está escrito naquele artigo. E a ordem dos autores tem que ser colocada de uma forma correta, baseada na contribuição real de cada um. Então, é importante ter um critério bem claro do que configuraria autoria em uma pesquisa científica. Isso é bastante importante. Então, por exemplo, algumas posições são importantes no artigo. Por exemplo, o primeiro autor é aquele que executou o trabalho, fez os experimentos, fez a coleta de dados, realizou a busca dos dados, de repente escreveu a primeira versão do artigo. E o último autor é o orientador, aquele que concebeu o estudo, que conseguiu o financiamento, que orientou todos os passos daquele estudo. Então, é importante que essas posições sejam respeitadas e bem definidas. Outra coisa que tem que estar numa publicação científica são as fontes de financiamento, quais que foram os recursos científicos que o pesquisador obteve, em que agências de financiamento foram obtidos, e se há algum conflito de interesse. Se houver um conflito de interesse, esse tem que estar exposto. O que seria um conflito de interesse? Por exemplo, o pesquisador é pago por uma indústria farmacêutica e vai falar de um estudo com um determinado remédio daquela indústria. Então, ele tem um conflito de interesse, ele tem que expor. Olha, eu sou funcionário da indústria tal. Ele expondo, ele está sendo claro e ele não está infringindo um princípio ético. Ele está colocando claramente que ele tem aquele vínculo, aquela ligação. Então, esse tipo de coisa tem que estar muito claramente exposto nos trabalhos científicos. Bem, então era isso. Eu agradeço a atenção de todos e espero que o tema de ética e pesquisa científica tenha ficado claro para todos vocês.